de vocês. Quem está perto, dá mais um abraço nessa pessoa. Fala para ela, olha, você é duplamente bem-vinda. Está no lugar mais do que certo. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia comigo, nós vamos meditar num texto da Palavra de Deus, quem se encontra na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2. Wesley, please, consegue para mim um copo, só para eu, por favor, só para eu colocar água? Semana foi boa? Só vitória? Só vitória? Amém. Com luta ou sem luta? Sem luta não tem vitória, né? Então que bom que vocês estão lutando. Quem está na prova aí? Pastor, o semestre só encerra, eu só vou ter prova na semana. Não, estou falando de prova. Você está na luta aí todo dia. Eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito disso nessa noite. Foi o que Deus colocou no meu coração para nós conversarmos. É o que está escrito em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, na minha tradução. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O texto é pequeno, eu vou ler de novo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez e a ter um momento de oração, pedindo com sinceridade que o Espírito Santo fale ao seu coração. Eu posso falar horas aqui, mas se o Espírito Santo não estiver usando a minha vida, eu estiver falando por mim mesmo, não vai produzir fruto bom nenhum, vai apenas cansar os seus ouvidos. Mas o desejo do meu coração é que realmente o Espírito Santo esteja falando conosco, e que a palavra de Deus possa gerar em nós fruto, para o nosso crescimento. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós estamos pedindo ao Senhor, que o Senhor nos abençoe. E fala conosco, que é a tua palavra. Não vou falar de algo de mim. Nós vamos falar a respeito do que a tua palavra nos ensina. Por isso, nos ajuda nessa noite a crescermos e a amadurecermos. Em nome do Senhor Jesus. Se você crer, diga amém. Hoje está muito em moda falar que estamos em crise. Na verdade, todos os tempos, todo mundo está em crise. Todo mundo sempre enfrenta algum momento difícil na vida. Seja na área financeira, a questão não é o país, a questão não é a economia. A questão é que nós, seres humanos, nós sempre viveremos e enfrentaremos situações que nós vamos chamar de crise. Às vezes pode estar tudo bem com o mundo inteiro, mas de repente você está em crise. Às vezes você pode estar vivendo a melhor fase financeira da sua vida, está sobrando, você está rasgando dinheiro, você está acendendo churrasqueira com nota de 100. Mas de repente, emocionalmente, você não está bem. Você chora, você anda triste. E quando alguém te pergunta, que carinha é essa? Você responde assim, não sei. E dá aquele lá no íntimo, aquela vontade de chorar, que você tem que morder o beiço e travar. É ou não é? Às vezes você emocionalmente está num momento de extrema euforia. Está hiper bem com a vida, está hiper bem com você mesmo. Mas você está matando cachorro a grito, tem dinheiro para nada. Você não tem dinheiro nem para comprar alfajor ali do pessoal que está vendendo para casar. Você está passando aperto financeiro. Então, a verdade é que, independente do mundo, nós enfrentamos crises. Nós enfrentamos provações. Nós enfrentamos momentos em que a nossa fé é colocada em xeque. E o mais legal da palavra de Deus é que ela nos desafia o tempo inteiro. E aqui no texto de Tiago nós estamos lendo que nós devemos considerar um motivo de grande alegria
o passarmos por diversas provações. É legal essas expressões de grande alegria e diversas provações. Porque, de repente, se fosse uma provação e mandasse a gente ficar alegrezinho, você podia até pensar assim, fique alegrezinho se você estiver passando por um probleminha. Ainda vai. Agora, ficar muito alegre por causa de muita provação é muito desafio para a nossa fé. Porque falar que a gente crê em Deus e que a gente tem fé no Senhor e que glória a Deus quando está tudo bem, é uma maravilha. Mas a gente afirmar a nossa fé e não arredar o pé daquilo que a gente crê num momento de dificuldade, aí que está a questão. E a palavra de Deus está nos ensinando que determinadas circunstâncias, determinadas provas, determinados momentos da nossa vida, eles favorecem o nosso amadurecimento espiritual. Então a questão aqui não é se perguntar o porquê estou passando por determinada prova, mas é nós entendermos para que estou passando por isso, aonde Deus quer me levar. Que tipo de crescimento Deus quer gerar na minha vida, me permitindo passar por esta situação. Porque eu creio, e a palavra de Deus afirma, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio nisso. Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio nisso. Até uma demissão, pastor, até uma demissão. Até uma enfermidade, até uma enfermidade. Até uma tragédia, eu creio no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo que no momento venhamos a questionar, mas o que Deus está querendo gerar com isso? Eu não sei, querido, o que você está passando, e como você chegou aqui, e qual é a fase da vida de vocês. Pelo menos não de todos, de alguns aqui sim, mas eu creio que a Bíblia está dizendo que nós devemos nos alegrar com momentos de provação. Então, como que vamos nos alegrar com momentos assim? Nós precisamos entender qual é o propósito que Deus tem nisso tudo. Um texto que nos ajuda a entender um pouco isso é 1 Pedro, capítulo 1. Se você quiser acompanhar comigo. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bendito seja Deus. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, aleluia. Quem crê nisso? Deus nos regenerou para que possamos receber uma herança, uma promessa que ninguém pode nos roubar, uma herança que não perde o seu valor, a eternidade. Ninguém pode arrancar isso de nós. Agora, que garantia nós temos? A nossa garantia é a fé. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então o texto que ele está dizendo que nós somos guardados pela fé em Deus, nada pode nos tocar, nenhum mal pode vir até nós, porque nós somos guardados pela fé que nós temos em Deus. Você tem fé em Deus? Então você está guardado, pelo menos quem falou amém. Nisso vocês exultam, nisso o quê? Nisso que nós acabamos de ler. O fato de nós termos fé num Deus que nos guarda e que nos fez uma promessa. E a nossa promessa, a nossa herança está guardada no céu e ninguém toca. Ninguém toca. Nisso eu me alegro. Isso é motivo de alegria para todos nós. Faz cara de feliz. Isso aí. Nós nos alegramos porque nós temos essa garantia, essa segurança de que estando em Cristo, ninguém toca nessa herança. A vida eterna, para nós. Nisso vocês exultam. Estou lendo o versículo 6. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ah, pastor, então é normal, o crente pode se entristecer um pouco? Pode.
Pode. Porque nós somos seres humanos, irmãos. E tem situação que se choca, né, que vem contra nós e que nos derruba. Quem já se sentiu abatido aqui? Quem já chorou no chuveiro? Quem já gritou no banheiro? Quem já deu murro em porta de armário? Que bom que eu sou normal, tá vendo? Quem abriu a janela e gritou assim bem alto: ah, chega! Eu não. Quem? Tá, se você tivesse feito isso, eu ia te pedir que você procurasse a pastora Roseli ao final do culto, para marcar um gabinete, um atendimento psicológico, que para tudo tem limite. Mas, queridos, nós enfrentamos situações em que a gente fica entristecido. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Sim. E às vezes você se sente o pior dos crentes, o menos, o que tem a menor fé. Meu Deus, eu estou chorando, eu devia estar sorrindo, me alegrando nas provações. Porque, puxa vida, os profetas morreram, Pedro foi crucificado sorrindo de cabeça para baixo. Todos sofrem e sorriem, e eu sou o menor dos filhos de Deus. Estou chorando amargamente por causa... Comeram minha trufa no serviço. E de repente você se sente mal, porque cada um... Não dá para classificar problema. Para cada um de nós, uma situação é terrível e de repente para outro não é. De repente para outro não é. De repente você terminou um namoro, para você é o caos, a vida acabou, o mundo acabou, a besta emergiu do mar, seu namoro acabou, para você é a morte. De repente para outro, terminar um namoro, fala, a fila andou, a pessoa levanta a cabeça e segue em frente, estou na pista, já muda o status no Face rapidamente, tira a foto ali, né, do casal e coloca só sua foto sorrindo. E tudo bem, cada um vai ser abatido, vai se abater por uma luta. Cada um tem uma luta, cada um tem uma fraqueza, cada um tem uma dificuldade. E quando nós passamos por provas, nós nos abatemos, nós nos entristecemos. E não se sinta mal por isso. Agora, vamos continuar no texto. Nisso vocês exultam, já lemos. Embora... por um pouco de tempo, aí que está a questão, por um pouco de tempo vocês sejam entristecidos por todo tipo de provação. O crente se entristece, sim, mas é por um pouco de tempo. Você não pode se entregar à dor, você não pode se entregar a uma situação triste, você não pode se entregar a essa situação que te confronta, que te abate, a esse desânimo. Vontade de chutar, pastor, mas a gente tem vontade de chutar o balde, eu tenho toda semana. Mas a gente não se entrega. Tem dia que vem mais forte, tem, você pensa assim, aí você chuta um cachorro que passa pela frente, chuta uma criança, é bom que eu tenho 2 filhos, dá para revezar, você faz alguma coisa. Mas a gente não pode ficar o tempo inteiro mal. É por um pouco de tempo, ainda que por um pouco de tempo sejamos entristecidos por todo tipo de provação, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, quantos aqui têm fé? Muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. A fé que nós temos é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Quem ama Jesus? Você já viu Jesus? Mas nós o amamos. Por quê? Pela fé, porque nós cremos nele. Amém? Então, mesmo não tendo visto, vocês o amam e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Qual que é o alvo da nossa fé? O texto responde: a salvação das suas almas.
Então a prova da nossa fé, a provação, ainda que por um pouco de tempo nos entristeça, na verdade, ela está provando e refinando a nossa fé, que é mais valiosa do que o ouro, a fé que nós temos em Jesus Cristo, que apesar de não o termos visto e nem o vemos agora, mas nós cremos que um dia receberemos aquilo que já estamos alcançando, o nosso prêmio, a salvação das nossas almas. Então a provação, a luta, o momento de dor, o momento de angústia, ele vem para refinar e tornar nossa fé ainda mais preciosa. E por isso que esse texto concorda com o texto que nós lemos de Tiago. Isso é motivo de nos alegrarmos. Tende por motivo de grande alegria o passardes por diversas provações. Mesmo que por um breve momento, como Pedro está dizendo, eu venha me entristecer, é um breve momento, mas no final eu me alegro, porque eu creio que essa prova, eu creio no que a prova vai gerar na minha vida. Perseverança, fortalecimento, amadurecimento, e a gente persiste caminhando com Jesus. Diante do exposto, eu quero compartilhar com os irmãos 3 posturas, 3 atitudes de fé que nós precisamos assumir diante de momentos de tristeza, diante de momentos de prova, diante de momentos de incertezas, que você não sabe o que está rolando, o que vai pegar, o que você faz. O que nós podemos fazer? Primeiro ponto que eu gostaria de abordar, nós precisamos mudar o foco dos problemas para Deus. Por que nós nos abatemos? Porque diante de situações difíceis, nós paramos de olhar para Deus e começamos a olhar para o tamanho dos nossos problemas. Pastor, isso é um jargão tão usado, mas eu creio nele. Não vou pedir para você repetir, diga para o problema, o tamanho do seu Deus, né? Mas eu creio nisso. Eu creio que existem dificuldades que são muito maiores do que nós. Mas diga para o seu irmão, mas o meu Deus é maior do que as minhas dificuldades. Deus é maior do que as suas dificuldades, meu irmão. Não podemos olhar para essas dificuldades, para esses problemas, e ficar focado neles. Mas nós podemos encarar a realidade. Que realidade? A realidade que Deus permite que enfrentemos situações difíceis para que possamos crescer na vida. Sabedoria de Facebook. Pegue as pedrinhas que atiram contra você e faça um monte e suba nelas e você estará crescendo na vida. Isso é profundo, o pessoal pegou. Pode postar, só peço que citem a fonte, pastor Leochino. Os problemas que Deus permite que passemos são oportunidades para o nosso crescimento. Josué e Caleb chegaram às portas da terra prometida. Moisés manda 12 espias, um homem de cada tribo de Israel. Em Números capítulo 13 narra essa história. E quando eles espiam durante 40 dias a terra, todo mundo conhece? Amém? Estou dando um resumo para de repente quem não conhece. Moisés, o líder do povo de Israel, manda esses homens espionarem a terra e comprovarem. Não, a terra é boa. E eles voltam com esse relatório. A terra é maravilhosa, não é boa, não, é maravilhosa. Tudo que Deus prometeu é verdade. A terra mana leite e mel. Só que eu não sei se é pegadinha ou não, mas Deus esqueceu de nos contar quem mora lá. E esses homens voltaram aterrorizados, dizendo que quem mora lá eram os descendentes de Anak, descendentes de gigantes, os jebuseus, os amorreus, os heteus, os eus, um monte de eus moravam lá. E eram Zé Mateus. Obrigado, piadinha, o pessoal está prestando atenção na mensagem, vocês viram, né? E oh, meu Deus, é Mateus. Tá vendo? A dificuldade de pregar com o Wesley na plateia. E eles
Voltaram atemorizados porque eram povos poderosos. Povos que o povo de Israel, olhando para si mesmo, eles não dariam conta de derrotar. Eles eram mais fracos, eram menos treinados, tinham menos armas, mas eles tinham um Deus todo-poderoso. No grupo de 12, 10 focaram no problema, 2 olharam para Deus. Diz o texto lá, na narrativa de Números 13, que Caleb fez o povo se calar. Você já pensou um homem mandar milhões se calarem? Ele deve ter falado assim, fala com quem está atrás de você, cala a boca. Aí foi, cala, aí todo mundo calou. E ele falou, subamos e possuamos a terra, porque certamente venceremos. Foi Deus que nos prometeu, e Ele vai cumprir a sua promessa. Vai dar certo. Mas diz o texto que os outros 10 espalharam uma fofoca negativa no meio do povo. E o que o povo fez? Acreditou no que era negativo. Por que será que a gente tem sempre uma tendência de achar que as coisas vão dar errado? Por que será que a gente acredita sempre em quem é pessimista e nunca em quem tenta nos dar uma palavra de ânimo? Por que será que o povo às vezes dá mais ouvidos para quem fala contra do que quem fala a favor? Por que será que nós colocamos os nossos olhos mais nas dificuldades do que no Deus que nos fez promessas e nos garante a vitória em Cristo Jesus? Quando nós aprendermos, irmãos, a parar de olhar para situações difíceis e começarmos a colocar os nossos olhos pela fé nas promessas que Deus tem para a nossa vida, pode surgir o problema que for, que a gente não desanima, a gente permanece, a gente prevalece e fica firme com Deus. Josué e Caleb não tiraram os olhos de Deus, mesmo quando surgiu o mas o povo que mora lá é poderoso demais. Quantos são os mas que vêm colocar dúvida no teu coração? Ah, Deus me fez uma promessa de que eu cresceria, de que eu seria feliz e próspero, temente a Deus, teria uma família abençoada, que tudo daria certo. Mas o que, meu irmão? Mas nós cremos num Deus todo-poderoso que cumpre a sua palavra. E mesmo que pessoas possam nos trazer relatórios negativos, nós cremos em um Deus que pode todas as coisas. Não é um homem, não é um médico, não é um chefe, não é ninguém que vai nos fazer esmorecer na nossa fé, mas nós podemos confiar no nome poderoso do nosso Deus, e se Deus falou que todas as coisas vão dar certo, é porque elas vão dar certo. E eu não estou aqui pregando um evangelho triunfalista sem base bíblica, não. Eu estou falando que as coisas vão dar certo, mesmo diante de provas, de lutas, de batalhas, mas vão dar certo. O que nós precisamos aprender é colocar os nossos olhos em Deus. 1 Samuel capítulo 17. Samuel 17, a partir do verso 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, olha só, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Você já enfrentou alguma luta que te deixou apavorado? Você já enfrentou alguma situação que te fez pensar estar sem saída? Ou você está enfrentando uma situação que você pensa assim, agora fui. Hashtag partiu. Sobrei, né? Versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado:
O que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Verso 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Fala sério, Davi é um cara que no céu eu vou procurar para trocar uma ideia. O menino era violento. Ele não era brinquedo, não. Sabe por quê? Porque ele colocava os olhos dele em Deus. Davi, ele teve uma visão diferente do problema. Enquanto Saul e os homens olharam o tamanho do gigante, e o povo de Israel, não tem um que consegue lutar com ele, Davi talvez tenha olhado o tamanho da testa, e falou assim: essa não dá para errar. Essa eu acerto de longe. O tombo vai ser maior. Eu sou baixinho, sou pequeno, sou ágil. Eu vou passar no meio das pernas desse camarada, ele não vai nem ver. Ele é um gigante, é um monstro. Mas eu tenho o Deus Todo-Poderoso do meu lado. Ele é servo do diabo, eu sou servo do Deus vivo. Irmão, você acha que isso não conta, não? Você acha que isso não conta, não? Sabe qual que é o negócio? A gente acha que Deus, ele não se mete nas nossas coisas. Se mete sim, porque ele nos ama. E ele nos guarda, e ele nos protege. Nós precisamos honrar Deus e crer nele. Você acha que Deus vai te abandonar na tua luta? Você acha que Deus vai deixar você passando mal, sofrendo sozinho? Você acha que Deus não se preocupa? Se preocupa sim. Se preocupa sim, porque Ele nos ama, porque Ele quer o nosso bem, porque Ele quer nos ver crescendo. Se preocupa. Você acha que Deus não se preocupa com a tua família? Você acha que Deus não se preocupa de repente com a perseguição que você tem no seu emprego, no seu trabalho, na sua faculdade? Honra a Deus. Coloque os teus olhos em Deus. Não abandona o Senhor. Fala: eu vivo aqui em nome de, eu sou de Jesus, eu sou crente. Você vai ver que Deus vai honrar, vai cuidar de você. Davi, ele teve uma visão diferente do problema. Davi teve uma visão diferente do problema. Versículo 45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu, depois que o filisteu chamou ele de baixinho, de pirralho, de trouxa, de bobo: vou pisar, vou cuspir em você, vou acabar com sua raça, Aí Davi respondeu: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus e as aves do céu, e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Queridos, a batalha é do Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós vencermos, quem vai ser glorificado é Deus. Quando nós vencermos, o nome de quem vamos exaltar? É o nome de Jesus. É por isso que nós precisamos colocar nossa confiança em Deus. Porque o bicho pode pegar, pode acontecer o que for, mas quando nós alcançarmos a vitória, nós vamos declarar: foi Jesus que me deu a vitória. É de Deus a honra, é de Deus a glória. Tire os seus olhos das dificuldades. Quando estamos sob o governo de Deus, somos mais fortes. É Deus quem garante a nossa vitória. Então não devemos fixar os nossos olhos nas dificuldades. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. O nosso papel é olhar para Deus e crer. Quando eu mudo o foco dos meus olhos, dos problemas, e começo a olhar para Deus, eu começo a enxergar o invisível que às vezes as pessoas não enxergam. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. E é verdade, irmãos, às vezes exteriormente a gente vai se matando, a gente vai se desgastando, a gente vai, ai meu Deus, parece que tem hora que a gente fica abatido, mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia.
pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós, olha aí, ó, o propósito da aprovação, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que se vê é transitório, meu filho. A tua luta vai passar, a tua dificuldade vai passar. Ah, pastor, você não tem noção do que eu estou vivendo, não preciso ter, eu tenho noção do Deus que nós servimos. E eu sei que essa leve e momentânea tribulação vai passar. E ela está produzindo para nós um peso de glória, que quando se manifestar, nós vamos ficar assim, uau. Ficamos como quem sonha, como o Salmo declara. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então os nossos lábios se encheu de cânticos e a nossa boca de alegria, não sei se é bem assim, e se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. É verdade, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Você está passando por luta, meu irmão? Você está passando por dificuldade? Então coloque os seus olhos em Jesus. Pastor, não é fácil não, eu não estou falando que é. Só estou falando que nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus. E esperar dele uma resposta. Seja qual for a sua dificuldade. Minha filha hoje me perguntou, papai, o que é carência? Eu logo fiquei preocupado. Perguntou para Ellen. E eu sei que tem um monte de gente pensando assim agora. Ai, pelo amor de Deus, pastor, responde, que eu sempre quis saber o que... Aí ela perguntou para Ellen, a Ellen, responde aí, Léo, responde. Eu falei, filha, carência é quando a gente sente falta de alguma coisa. Ponto. Como ela ficou satisfeita com a resposta, eu fiquei satisfeito com a satisfação dela com a resposta, não rendemos o assunto. Mas cada um tem uma dificuldade. De repente você está carente de dinheiro, de repente você está carente de carinho, de repente você está carente de família, de repente você está carente de respeito, de repente você está carente de um outro alguém. E qualquer uma dessas pode ser a sua luta. E o que eu estou dizendo é que coloque os teus olhos em Deus. Porque quando colocamos os nossos olhos em Deus, Ele supre todas as nossas carências. Mesmo que ainda estejamos vivendo, uma situação que ainda não alterou, estamos enfrentando a razão da carência. Mas Deus supre as nossas necessidades e nós podemos olhar para Ele. Quem sabe você não recebeu a tua resposta, é porque Deus ainda quer trabalhar no teu coração. Quem sabe você ainda está enfrentando uma luta, porque Deus ainda está trabalhando a sua vida através disso. Pastor, como é que a luta passa? Aprenda a lição. Ouça o Espírito Santo, dê ouvidos a Ele, deixa Ele trabalhar, aceite o que Ele está fazendo, e a luta vai passar, e você vai para a fase 2, que as lutas são mais intensas, e a vida vai crescendo dessa forma. Aleluia! Mude o foco dos seus problemas, pare de olhar para as lutas, olhe para Deus. Segundo ponto, pastor, o que a aprovação pode gerar em nós de bom? Ela nos ensina a dar glória a Deus nas dificuldades. Abraão já estava com a idade avançada quando Deus lhe fez uma promessa. Recebeu uma promessa aos 75 anos de idade, que seria pai de uma grande nação. Detalhe, ele não tinha filha e sua esposa era estéril. E ela tinha 65 anos. E mesmo diante das dificuldades, Abraão, ele se fortalecia e dava glória a Deus. Capítulo 4 de Romanos, versículo 20, obrigado, e 21, diz assim: mesmo assim não duvidou, está falando de Abraão, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus.
estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Irmãos, quando nós aprendemos a fazer isso, a nossa vida muda. Porque é muito bonito um testemunho. Pastor, tirei minha carteira. E por favor, não pare de escrever, escreva. Isso é bom, fortalece a nossa fé. Tirei minha carteira e Deus me abençoou. Pastor, consegui uma promoção lá no emprego. Pastor, passei no vestibular. Pastor, me formei em primeiro lugar em tal curso. Pastor, não sei o que lá. É maravilhoso. Glória a Deus. Agora, sabe o que é fé? Não estou dizendo que isso não é fé, mas... Pastor, estou desempregado. Glória a Deus. Pastor, descobri uma enfermidade. Glória a Deus. Pastor, perdi alguém tão importante na minha vida. Glória a Deus. Não estou falando de um glória a Deus hipócrita, da boca para fora. Eu estou falando de um glória a Deus, de pessoas que entendem que apesar de momentos ruins na nossa vida, apesar da impossibilidade humana de certas realizações da nossa vida, nós reconhecemos que Deus é tudo em nós. E que Ele pode fazer todas as coisas, e mesmo que estejamos enfrentando um momento de angústia, de dor, de luta, de prova, nós damos glória a Ele, porque nós cremos que tudo está nas mãos dEle, tudo está no controle dEle, e Ele sabe o que está fazendo. Glória a Deus. E quando nós damos glória a Deus, nós nos fortalecemos, não por estarmos enfrentando problemas, mas porque nós cremos que o nosso Deus, Ele pode solucionar todas as nossas dificuldades na hora que Ele quiser. Se Ele não quer, se Ele está trabalhando conosco, se Ele está nos ensinando, se Ele está nos amadurecendo, amém, Ele está no controle. Glória a Deus. Sabe o que é glória a Deus? É você dizer assim, olha, eu confio no Senhor, apesar das circunstâncias. Porque nós declaramos a nossa confiança quando tudo vai bem, querido, qualquer um faz isso. Você dá glória a Deus, você se exaltar, você pular de alegria, está tudo maravilhoso, tudo dando certo, glória a Deus. É uma expressão que sai espontaneamente. Agora, no momento de dor, no momento de prova, sai até arranhando. Mas você está declarando, a minha confiança está no Senhor. E eu não vou desanimar porque Ele é fiel, Ele prometeu e eu sei que Ele vai cumprir. Abraão não murmurava nem ficava lamentando. Ele levantava a voz e dava glória a Deus. Passaram-se 25 anos. E a promessa de Deus ainda não havia se concretizado na vida de Abraão. E ele continuava se fortalecendo, dando glória a Deus. A nossa confiança em Deus, queridos, precisa ser tão madura, a ponto de, em qualquer situação, nós darmos glória a Ele. A Ele a glória. E não nos abatermos. E não sumirmos da igreja. E não irmos embora. É engraçado, às vezes quando os problemas vêm, a pessoa vai embora do lugar onde ela pode receber uma palavra de fé, de esperança. É a mesma coisa de um doente piorar a sua situação e sair empurrando a maca para longe do hospital. Mesma coisa uma pessoa que quebrou a perna e com a perna quebrada, lá para o Mineirão, assistir um jogo, ao invés de ir para um lugar onde ela seria curada. É a mesma coisa. A pessoa que às vezes está abatida, está fraca espiritualmente, ao invés dela vir para um lugar onde ela vai ser fortalecida, ela desaparece da igreja. Por quê? Porque se abate por causa dos problemas. Que isso não aconteça com nenhum de nós aqui, em nome de Jesus. Mas que mesmo diante de situações difíceis, nós possamos levantar a nossa voz e dar glória a Deus. Isso nos fortalece. Isso nos fortalece. Dar glória a Deus na aprovação é demonstração de fé. A tendência da nossa carne é lamentar, sim ou não? Mas Deus quer nos levar na contramão desse sistema. Você tem motivo para questionar, para lamentar? Aposto que sim, milhares. Mas Deus está dizendo assim, eu não estou interessado nas suas razões.
Eu estou querendo te ensinar um caminho diferente. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. E a gente vai se fortalecendo. Por último, o que nós aprendemos em momentos de prova? Nós aprendemos a fazer de Deus a nossa força. A confiar única e exclusivamente no braço forte do Senhor. E reconhecer que sem Deus, nós nada podemos fazer. Deus, Ele precisa ser a nossa força. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9 e 10, ele faz uma declaração muito conhecida de todos nós. E ele diz assim: versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim o quê? O espinho na carne. Alguma dificuldade que o apóstolo Paulo enfrentava. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. Versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Paulo é doido. Olha que conversa de doido. Por isso eu me gloriarei, eu regozijo, eu fico alegre. Nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Fala que, né? O cara não precisava de um atendimento. E ele conclui o pensamento e diz: pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Sabe o que Paulo já tinha entendido? Ele já tinha entendido que ele não era super-homem e nem precisava ser. Deus já o tinha ensinado que ele não precisava ser tudo e fazer tudo para ser aceito por Deus. Que ele não tinha que ser perfeito. Que ele não tinha que ser poderoso. Que ele não tinha que dar conta de tudo. É isso que Deus está ensinando. Paulo, a minha graça é suficiente para você. Eu não preciso de um homem perfeito. Eu preciso de um homem que permita que eu haja através da vida dele. E através da sua fraqueza, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa. Porque enquanto você está tentando fazer do seu jeito, eu não posso agir. Mas a partir do momento que você entender que você realmente não é capaz, e você dobrar os seus joelhos, levantar as mãos e falar: Deus, me socorre porque eu preciso de ajuda, aí o meu poder começa a operar através da sua vida, e na sua vida. E por isso que Paulo está dizendo: então eu me alegro, Senhor, me alegro com isso, porque se quando eu sou fraco, o Senhor age em mim, através de mim, então isso é motivo de alegria. Então eu vou ficar feliz quando eu for fraco, nos insultos, nas fraquezas, nas necessidades, nas angústias, nas perseguições, em tudo que me faz me sentir mal, eu vou me alegrar, porque nesses momentos o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha vida. Irmãos, o que nós precisamos aprender é colocar tudo nas mãos de Deus. Não da boca para fora, mas em verdade. A dobrar os nossos joelhos e falar: Deus, eu não sei o que está acontecendo, me ajuda pelo amor de Deus. E Deus age em nosso favor. E Deus age em nosso favor. Quando nós reconhecemos: Deus, eu sou fraco demais, eu não estou dando conta, Deus, eu estou a fim de chutar o balde, de desistir, de ir embora, de pedir um pão e morrer. Mas aí eu reconheço: Deus, eu sou fraco demais, mas eu entreguei a minha vida nas tuas mãos, então faz o Senhor algo por mim. E Deus, que sonda os nossos corações, Ele sabe quando nós estamos sendo sinceros, queridos, e Ele age em nosso favor. Eu sei o que eu estou falando. Eu já tive momentos no chuveiro chorando, né, que as lágrimas se misturam ao banho, e a gente
E você encosta ali no azulejo, fica, Deus, tem misericórdia. E a água caindo. Eu sei, eu sou responsável pela crise hídrica, Deus, tem misericórdia da minha vida. Mas já tem um tempo. Em momentos em que eu estava pronto assim, prestes a falar, Deus, eu não suporto mais essa situação, não tem jeito, eu desisti. De ver como que Deus, por sua misericórdia, graça, pelo seu amor, pela sua bondade, e Deus vem e muda, e age, e faz as coisas mudarem. Deus pode mudar todas as coisas. E a gente se entrega a Ele e fala, Deus, realmente eu não suporto mais, eu não tenho mais força, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que orar, eu não tenho força para mais nada. Irmãos, Deus age em nosso favor. E Deus muda as coisas. E o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós nos sentimos fracos, nós vemos o Senhor nos fortalecendo. Precisamos aprender que Deus, Ele é poderoso. E Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é a nossa força. Ele é demais. Salmo 46. Abra comigo, vamos ler juntos. Nós já vamos orar. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Leia esse texto aí no seu íntimo, aí no seu coração, lendo para você mesmo, declarando isso. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, sempre. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Nós podemos confiar em Deus. Nós podemos acreditar nessa palavra. Nós podemos continuar caminhando. Nós podemos perseverar, nós podemos e devemos orar, e colocar diante do Senhor as nossas lutas, as nossas angústias, as nossas tribulações. Pastor, mas isso é sinal de fraqueza. Ótimo, então seja fraco para que Deus te fortaleça. Seja fraco diante de Deus e forte diante das circunstâncias. Seja fraco a ponto de reconhecer que sem Deus você não é ninguém, mas forte o suficiente para entender que o poder de Deus opera através da sua vida, mesmo sendo um fraco cristão, mas fortalecido pelo poder do Espírito Santo. E nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece.
Podem surgir dificuldades, podem surgir problemas, podem surgir angústias, pode dar vontade de desanimar, pode dar vontade de chutar o balde, mas nós não arredamos o pé daquele lugar onde Deus nos colocou. Nós estamos na presença dEle, e Deus é real, e Ele nos toca, e Ele nos cura, e Ele nos salva, e Ele nos faz promessas, e essas promessas nos alimentam e nos mantêm de pé, e por causa dessas coisas, nós não desanimamos, mas perseveramos diante de Deus. Pode se levantar o gigante que for, que a gente não cai, porque nós não estamos lutando por nós mesmos, nós estamos lutando por aquele que é o Todo-Poderoso e digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração, Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, se você está passando por alguma luta, alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Não abaixe os seus olhos, pelo contrário, levante a sua cabeça e olhe para Cristo. Não olhe para as dificuldades, olhe para o Senhor. Não olhe para o tempo que já passou, olhe para o tempo que ainda virá. Não olhe para os anos perdidos, olhe para os anos que você vai ganhar na presença de Deus. Vale a pena confiar no Senhor, vale a pena esperar uma resposta, vale a pena. Enquanto isso, o que fazemos? Glorificamos a Deus e exaltamos o seu nome, damos glória a Ele, e expressamos a nossa fé com os nossos lábios, para que todos escutem que Jesus Cristo é o Senhor, e a Ele a honra, a Ele a glória, porque no dia que a nossa vitória chegar, todos saberão que foi por intermédio de Jesus Cristo. E dando glória a Deus, eu reconheço que não é na minha força que as coisas acontecem, mas é na força do Senhor. Então não adianta eu lutar, parem de lutar, saibam que eu sou o Senhor. Não adianta fazermos do nosso jeito, não adianta gritar, não adianta no nosso peito, não adianta, não é assim que funciona. Sabe como é que funciona? Reconhecendo que nós somos fracos, somos carentes, dobrando os nossos joelhos e nos rendendo. E falando, Deus, faz o Senhor. Age o Senhor, porque eu estou cansado de tentar, e eu já entendi que eu não consigo nada, eu não posso, eu não tenho poder para isso, mas Tu tens. O Senhor tem poder para mudar as circunstâncias da minha vida, o Senhor tem poder para tocar na minha família, o Senhor tem poder para tocar o coração da minha mãe, o Senhor pode mudar o coração do meu pai, pode, porque Tu és Deus. O Senhor pode resgatar o meu irmão, pode, porque Ele é Deus. Ah, mas eu já tentei de tudo. Quem sabe a gente ainda não tentou dobrar o joelho e fazer um jejum e reconhecer que as nossas estratégias, elas são furadas, mas as estratégias que o Senhor nos der, elas darão certo. E a maior estratégia que Deus nos dá é dobrar o joelho e esperar Deus fazer, e começarmos a agir no mundo do Espírito, não na nossa sabedoria, mas naquilo que o Senhor nos dá direção. Pastor, eu estou desempregado há tantos anos, há tanto tempo, eu não sei, eu já perdi a esperança. Não perca a esperança. A Bíblia diz, Jesus falando no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que Deus cuida até das aves do céu. Não tem vocês muito mais valor que as aves do céu? Ele cuida de nós. Quem sabe o tempo é colocar, o nosso tempo hoje é tirar a ansiedade que corrói o nosso coração, a nossa alma, e nos deixa abatido, e aproveitar esse tempo ocioso do desemprego, para metade do dia você correr atrás e entregar o seu currículo, e a outra parte do dia você dobrar os seus joelhos e adorar a Deus, a buscar a presença dEle. Nos momentos que de repente você está ali entediado assistindo, vale a pena ver de novo pela 8ª vez. Aí de repente você começa a falar, Deus, já que eu não estou fazendo nada, eu vou fazer tudo. Eu vou fazer o que é mais importante. Aí você levanta as suas mãos e começa a declarar lá desafinado, do jeito que você quiser. Fala, Deus, vem neste lugar. Espírito Santo, eu quero ter comunhão contigo, eu quero te encontrar, eu quero ser mais crente. Vem aqui para a igreja, vem trabalhar, vem nos ajudar. Pastor, tem alguém que eu possa visitar, que eu possa ajudar o trabalho? Tem, com certeza vai ter. E a gente vai crescendo, irmãos. O propósito é esse, nós crescemos. Daqui a pouco tudo isso vai passar.
Daqui a pouco a eternidade vai chegar. Enquanto ela não chega, vamos viver com alegria, mesmo diante das provações. Se você quiser fechar os seus olhos para nós orarmos. Eu vim para aqui com a intenção de não chamar ninguém no altar, mas eu não consigo. Então, se você quiser sair do seu lugar e vir ao altar para orarmos juntos, venha para cá. Porque eu creio que tem momentos que a gente tem que vir para o altar. Você que se sente fraco, você que por algum momento se abateu, você que precisa sair daqui restaurado, renovado, você que precisa declarar a Deus: Tu és a minha força, és a minha salvação. Ainda que a terra inteira se estremeça, e olha que essa terra está tremendo. Ainda que os montes se lancem no mar, e olha que parece que todos eles já se lançaram, não tem mais nenhum. De repente você está vivendo num momento assim na sua vida, e você queira falar isso com Deus. Vem aqui no altar, vamos orar juntos. Venha colocar sua vida diante de Deus. Venha pedir ao Espírito Santo que te ajude a superar essas dificuldades. Venha sair nessa noite fortalecido na força do Senhor. Venha declarar ao Senhor: Deus, Tu és a minha força, Tu és a minha esperança. Eu quero aprender a me regozijar na fraqueza. Eu quero amadurecer a minha fé. Eu não quero viver abatido, enfraquecido, triste. Não, eu quero andar cada vez mais forte, mais firme na presença do Senhor. Enquanto oramos, vamos cantar uma canção? Vamos, Flavinho. Se você quiser sair do seu lugar, venha. Se não, como você está? Escudo e proteção. Feche os seus olhos e ore a Deus. Acima da razão. Se você quiser se colocar de